o Xandão decidiu entrar em cena para mediar o problema entre o Executivo e o Legislativo. E ao invés do Supremo Tribunal Federal decidir se o aumento do IOF era constitucional ou não, o ministro marcou uma audiência de conciliação. É isso mesmo. Vamos ver mais detalhes disso agora no Plantão do Meteoro. Que coisa, né? O Supremo Tribunal Federal fazendo um papel aí de conciliação. Quem vai contar pra gente essa história é a Bruna Bufara. Seja bem-vinda, Bruna. Olha, em geral, o Supremo Tribunal Federal não deveria muito fazer esse papel, né, Bruna? Vara da conciliação, vara da família, o que está acontecendo? O que é isso? Nessa economia a gente vai fazer uma conciliação in this economy? Não, Vamos lá, pessoal, porque assim, existe quem concorda, existe quem discorda, existe quem acha que essa conciliação vai ser boa para democracia ou ruim. Mas primeiro, vamos aí abrir a notícia do G1. Você pode compartilhar para mim, Lúcio, por favor? Porque realmente é isso mesmo. Aqui a gente tá achando que a gente fala de política, mas a gente, infelizmente, acaba que nos últimos tempos a gente tá falando muito mais sobre vara da família mesmo. A gente precisa lidar com esse tipo de picuinha. Moraes suspende decretos de Lula e a decisão do Congresso sobre o IOF e determina audiência de conciliação. O ministro era relator das ações no STF sobre o tema. O Congresso derrubou decretos do Planalto, caso vocês não tenham acompanhado aí, que elevaram as alíquotas do IOF, e a AGU entrou com ação para retomar os efeitos da decisão de Lula. Nesse pega-pega, nesse cabo de guerra, o STF decidiu, ao invés de julgar constitucional ou não, ao invés de decidir por um lado, o STF falou: vamos fazer uma mediação? Vamos virar aqui Vamos todo mundo sentar aqui no cantinho da disciplina. Vamos parar de brigar. Vamos todo mundo sentar aqui. Quem falar palavrão vai ficar de costas para a classe. Inacreditável, né? É inacreditável, gente, porque realmente é isso mesmo, tá? É essa audição de conciliação que os três vão sentar e papear. Isso foi marcado para o dia 15 de julho, no plenário de audiências da Corte em Brasília. O Moraes é o relator das ações que tramitam no Supremo envolvendo o tributo. Então, tá aí o resumo para quem não estava acompanhando. Aqui a gente tem o Xandão entrando justamente com esse poder de negociação mesmo. E assim, com isso, todos os decretos do presidente que aumentaram o imposto estão suspensos e o decreto legislativo que derrubou a decisão presidencial também está suspenso, tá? O STF não decidiu por lado absolutamente nenhum. O ministro estabeleceu ainda o prazo de 5 dias para que o Executivo e o Legislativo prestem esclarecimentos sobre o que os levou a tomar as decisões. O governo de aumentar a alíquota e o Congresso de suspender os decretos presidenciais. Bom, como a nossa democracia está sendo feita a partir de palitos de dente e cola quente, a gente precisa mesmo, aparentemente, ter o Xandão e ter um STF fazendo esse meio termo, porque aparentemente ninguém aguenta mais lidar com desgaste público. Ao meu ver, ao meu entender do que está acontecendo, se o Alexandre de Moraes decretasse inconstitucional ou constitucional, isso traria mais lenha pra fogueira mesmo, né? Lenha pra fogueira, exatamente. Para quem acha que o STF é a ditadura da toga, para quem acha que o STF não faz o suficiente, então eu sinto que isso é para preservar a própria imagem do STF frente ao público mesmo, para preservar a imagem deles, para eles continuarem com essa imagem de que a justiça é cega, a justiça não escolhe lados. Assim, é uma queda de braço institucional, né? Dos três poderes, Lúcio. Completamente, Bruna. E a gente tem falado aqui, até em outros cortes, sobre esse papel, né? Esse papel do Supremo. Gente, o papel do PROCON é fazer a audiência de conciliação. Do STF, não. Mas a gente O STF tem que decidir. Exato. Em questão de constitucionalidade. O trabalho do STF é decidir. O que a gente está vendo é provavelmente é uma discussão tão acalentada. E, honestamente, assim, o IOF
O que a gente está vendo também é esse pré-debate, esse pré-desgaste que vai ter a campanha eleitoral ano que vem. Então, a gente já está vendo o que vai acontecer no ano que vem, quando começar a campanha eleitoral, quando começar a campanha para as eleições, a treta gigantesca que vai acontecer entre os três poderes. Porque se agora, em julho de 2025, a gente está vendo o STF não ser mediador, a gente está vendo o STF não decidir, a gente está vendo o STF evitar crise institucional, ao meu ver, isso não é um bom sinal, não é um bom agouro para o ano que vem do que pode acontecer. Porque o que eu sinto é que o Congresso está indo longe demais, o STF não quer ir longe demais nem para colocar sua própria imagem em risco, e a gente tem o governo querendo ficar, né, dentro do seu próprio, fazer as suas próprias ações, afinal de contas é poder do executivo definir o que ele vai fazer com o IOF, afinal Exato. de contas. Exatamente. Eu trouxe aqui também, pessoal, pra gente compartilhar a tela, tá? O medo é delírio em Brasília. Alô, careca! Sabe o que é a conciliação? Eu posso xingar, Lúcio? Eu não perguntei Pode, isso claro. antes. Então, começo relendo. Alô, careca, sabe o que é a conciliação? Porra, mete essa de consensualismo, não. A derrubada dos decretos presidenciais é ou não é inconstitucional? O executivo avançou sobre suas prerrogativas ou não? É isso que o STF tem que decidir. E não mediar. Porra nenhuma. Então, assim, eu também trouxe a palavra do Ricardo Capelli, pessoal. Ricardo Capelli aí, que é forte defensor das políticas econômicas do Lula e do Haddad, em que ele falou isso ontem, chega de conciliação com quem conspira contra o governo. Ele é defensor da política do Haddad, ele é ex-interventor, para quem não sabe, do 8 de janeiro, tá? E ele afirma que a conciliação enfraquece o Planalto. Afinal de contas, é poder do executivo definir o que irá fazer com o IOF. Então, o Ricardo Capelli coloca exatamente isso. A avaliação é de Capelli, ex-interventor na segurança do Distrito Federal e atual presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. É um cabo de guerra tão grande, com tantas pessoas puxando para o seu próprio lado, porque o Congresso também sempre quer ir contra o governo atualmente, justamente por causa dos orçamentos secretos, né? Então, o Congresso também quer continuar dando a sua própria lei, continuar oferecendo seus próprios gastos, quando não é papel do Congresso definir qual que vai ser o gasto e qual que vai ser o gasto orçamentário do governo. Treta, caos, eu acho que isso é isenção do Xandão, ele tá tirando isso da mão do STF, ele tá tentando livrar um pouco a barra do STF frente à direita, tá? Afinal de contas, de novo, conciliação é coisa para criança. Conciliação, uma audiência de conciliação você faz quando você tem um processo e você precisa definir o que as partes vão fazer sobre o processo. Então, assim, os três poderes, eles tinham que poder funcionar independentes, eles não precisam sentar frente um ao outro. Se isso está acontecendo, a nossa democracia está, sim, com algum erro de negociação entre esses três poderes. E agora convenhamos, né, Bruna? O Lula faz um governo de coalizão desde o início. Aliás, não é a primeira vez, né? Todos os governos que o Lula fez foram governos de coalizão. A diferença é que tinha mais popularidade antes e agora foi uma eleição muito apertada, né? Então ele entendeu que era necessário fazer algumas parcerias para conseguir governar. Isso ele falou recentemente, inclusive no podcast com o Mano Brown, né? Agora, a gente tem falado aqui qual é o preço disso, né? São muitos cargos para o Centrão e até para a direita, né? A gente está falando do União Brasil, por exemplo. Né? Uhum. São muitos cargos para essa galera. Emendas bilionárias, porque o Bolsonaro entregou a chave do cofre para o Congresso, basicamente. E nada disso é o suficiente. Mesmo assim, o Lula ainda fica emparedado pelo Congresso. Apareceu pela primeira vez uma reação que tirou o Lula desse emparedamento. E aí o Congresso sentiu, pessoalizado, né, pelo Hugo Mota e pelo seu padrinho Arthur Lira, ofendido o suficiente para pedir uma conciliação, né? De fato, na minha visão, eu tenho a mesma visão que a sua. O Supremo Tribunal Federal falou: eu não vou me meter nisso daqui, não. Vocês que se virem.
Pois é, eu sinto também que a grande questão é essa. Até quando o Congresso vai continuar governando? Até quando o Congresso vai continuar tomando todas as decisões e se afastando quando quer e deixando na mão do STF quando o STF precisa intervir? Até quando o Congresso vai continuar fazendo esse papel? Principalmente com a grande mídia apoiando a narrativa do Congresso, porque é isso a gente está vendo, então a grande mídia apoia a narrativa do Congresso para não se aliar junto com o governo, então acontece isso mesmo. E assim, quando a gente vai votar, a população presta mais atenção quando vai votar para quê? Para presidente? Não, né? Então isso também é uma grande questão. O Congresso, ele continua assim, ele anda, ele corre, ele faz o que ele quer, porque ele também sabe que é muito fácil eleger deputado falando sobre pauta que deputado nem tem como agir. Falando sobre costume, falando sobre moral. Então, enfim, é aquela coisa, né? Quem nunca viu aí uma eleição, sei lá, de vereador em que o vereador tá pedindo uma pauta que definitivamente não é dele, só para Não. conseguir a ira das pessoas. Acho que nesse momento todo mundo já deve ter percebido que não é projeto sério que ganha voto, né? Exatamente. Especialmente depois de um Pablo Marçal em São Paulo. Acho que deu para perceber claramente, né? Da Atena, não. Cadeirada. Ano que vem tem eleição. A gente fez um esforço absurdo. Eu lembro que no final da eleição de 22 estava todo mundo meio cansado assim para vencer a máquina que o Bolsonaro colocou para bater de frente e conseguimos. Só que com isso ficou meio de lado a questão de deputado, né? E no ano que vem não vai ter jeito, vai ter que equilibrar as forças, tanto para presidente, para não deixar a extrema-direita voltar, mas também para construir um Congresso minimamente governável. Porque do jeito que tá, Bruna, nada para eles está bom porque eles não representam os interesses que o governo está buscando em relação à isenção de IR, em relação a aumentar a arrecadação, mas não cobrando do pobre. Isso eles não vão deixar porque a elite paga para os deputados representarem seus próprios interesses. Então a gente vai precisar olhar muito para esses deputados federais ano que vem, Bruna. Exato, é uma tristeza porque o Congresso não representa a população brasileira. Então, se não representa a democracia brasileira, para que está servindo nossa democracia? O que está errado em nossa democracia se o nosso Congresso não nos representa? Alguma coisa está errada. Se o Congresso é homem, cisgênero e branco, cadê a nossa representação democrática? Em algum lugar a gente está errando. Exatamente. Bom, e com essa reflexão eu peço para você comentar aí embaixo o que você acha disso e como a gente pode, no ano que vem, ter forças não só na questão presidencial, mas também para o Congresso, para eleger mais representantes da população, do trabalhador e não da elite. Mesmo com a elite esbanjando dinheiro para algumas candidaturas. Bruna, olha só, vou te fazer um convite, assim como eu faço para todo mundo que está assistindo. Nesse sábado, dia 5 de julho, às 14h, estreia mais um Meteoro Repórter, uma entrevista do Pedro Zambarda com o Guilherme Amado. Uma entrevista bem legal. Fica aí o convite para todo mundo, tá certo? Te agradeço, Bruna. A gente fica por aqui. Grande abraço. Até a próxima.